Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana na cidade de Curitiba. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a segunda fase do ciclo da compulsão sexual e da dependência de pornografia. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês, se vocês gostam de assuntos de saúde mental, de sexologia, de qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Assim a gente consegue levar informação útil para mais pessoas e vocês me ajudam, né, fazendo com que o canal possa crescer cada vez mais. Ok? E na sequência agora então vamos falar sobre a segunda fase do ciclo da compulsão sexual ou dependência de pornografia, que é a chamada fase dos gatilhos. Então, gente, vou falar um pouquinho para vocês agora, com um pouquinho mais de detalhes, sobre a segunda fase do ciclo da compulsão sexual e da dependência de pornografia, que é chamada de fase dos gatilhos. Então vejam bem, né, nós falamos no vídeo anterior sobre a fase de dormência, onde aparentemente a pessoa está no controle dos seus impulsos sexuais, e em algum momento, como comentado também no vídeo anterior, a pessoa vai ser tirada desse estado de dormência e vai ser tirada desse estado através de certos gatilhos que vão ser disparados. Então eu vou comentar um pouquinho a respeito disso. Normalmente uma pessoa que tem compulsão sexual, dependência de pornografia, ela está na fase de dormência, está ali um pouco desligada daquele comportamento compulsivo ou substituiu uma compulsão por outra, quando determinados gatilhos surgem, e às vezes a impressão que essas pessoas têm é que esses gatilhos surgiram do nada. Algumas pessoas sequer têm a percepção de que existiram gatilhos que tiraram da dormência, mas os gatilhos estão lá presentes, eles acontecem. E então eu vou explicar para vocês assim, citando mais uma vez um vídeo anterior onde eu falei sobre os caminhos que conduzem à compulsão sexual, que vocês também podem entender como mecanismos que conduzem à compulsão sexual. Então nós citamos três, né, que é o caminho em que a pessoa acaba ativando o comportamento compulsivo através das oportunidades, que de certa maneira acaba funcionando para os três mecanismos básicos, né? Mas a gente divide nesses três tipos. Então o primeiro é aquele que é induzido, que o comportamento ele é movido pelas oportunidades. Em segundo lugar, as pessoas que sofreram traumas emocionais importantes na infância, principalmente numa infância muito precoce, e as pessoas que desenvolveram problemas de apego, ou seja, tiveram severos problemas de apego na infância também precoce. Muitas dessas pessoas, lembrando, passaram por problemas tanto de trauma quanto de problemas de apego, o que acaba fazendo com que o mecanismo que mantém a compulsão sexual seja ainda mais grave. Lembrando sempre que a questão central, o núcleo desses comportamentos compulsivos, o núcleo contém a dificuldade da pessoa de fazer regulação emocional, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de lidar com estados emocionais complicados, né? Então, ali naquele núcleo está essa dificuldade de lidar com esses estados emocionais que levou a pessoa em algum momento do desenvolvimento psicossexual a ter no sexo, no comportamento sexual compulsivo ou na dependência de pornografia, a sua válvula de escape para esses estados emocionais mais complicados. Então vamos lá, pegando o primeiro, né, a pessoa que tem a compulsão sexual baseada nas oportunidades. Então essa pessoa, ela pode sair da fase de dormência, o gatilho ou os gatilhos que tiram essa pessoa da fase de dormência, elas podem ser, por exemplo, o simples fato de ficar sozinho em casa num determinado dia, se sentir assim, não estou sendo monitorado, ninguém vai ver o que eu estou fazendo.
Então a pessoa começa já vem a ideia do sexo, já vem uma emoção ligada à ideia do sexo, há um acesso de algum tipo de material num aplicativo, por exemplo, num aplicativo de encontros sexuais, né? Só para citar um único exemplo. Uma outra forma, né, de gatilho é o fato da pessoa ter também um acesso fácil à internet. Simples fato de que está ali, está fácil, tem um Wi-Fi fácil, e a pessoa está no momento em que ela está sozinha, está se sentindo segura para isso, e aí ela vai acessar, por exemplo, um site de pornografia, às vezes ela tem assinatura de serviços, né, de sites pornográficos, aí ela acessa aqueles sites. Um outro gatilho comum, pessoa que trabalha em home office. Então a pessoa está lá num quarto, normalmente num quarto, passa parte do dia num quarto fechado ou num escritório fechado, para cuidar das suas questões profissionais, e ali também ela se sente segura o suficiente para fazer algum tipo de acesso, né? Então são gatilhos bastante comuns. Um quarto gatilho muito comum é a pessoa que vai para uma viagem, por exemplo, e lá nesse local ela tem a oportunidade, ela se sente livre para sair, para ir, por exemplo, encontrar a garota de programa, para ir para uma casa noturna. Às vezes também um quinto gatilho seria uma reunião de trabalho, e nessa reunião de trabalho a pessoa, ela às vezes encontra um colega ou uma colega de trabalho muito atraente sexualmente, e tudo isso funciona como gatilho para essas pessoas, né, que tem o motor da compulsão baseado na oportunidade, né, no surgimento de oportunidades. Para as pessoas que têm como motor da compulsão, da dependência de pornografia, a história de vivências de traumas na infância, traumas importantes, eu lembro que essas pessoas, normalmente, elas acabaram não desenvolvendo bons recursos para lidar com estados emocionais negativos. Elas acabaram não tendo como desenvolver esses recursos e ficaram às vezes, por exemplo, com estados de estresse traumático, situações em que a pessoa não consegue lidar com estados emocionais mais difíceis. E, de repente, ela se vê numa situação de uma ansiedade muito grande, uma ansiedade psíquica, uma ansiedade no corpo. Ela pode estar numa situação em que ela se sente anestesiada emocionalmente, se sente apática, adormecida emocionalmente. Então, esses estados que a gente considera assim, estados carregados negativamente, quanto mais carregados negativamente esses estados emocionais são, mais dificuldade de regulação emocional essas pessoas têm, e mais elas buscam esse alívio desses estados no sexo, porque foi a forma como elas se desenvolveram, né? O desenvolvimento psicossexual delas acabou sendo dessa maneira. Elas aprenderam a lidar com estados emocionais através do sexo, e é isso que elas fazem, acabam buscando daí através do sexo aliviar esses estados emocionais. O terceiro mecanismo da compulsão e da dependência de pornografia, que é aquela induzida quando a pessoa teve um problema de apego inseguro, ou seja, pessoas que são muito sensíveis à necessidade da presença de alguém, que necessitam da presença de uma parceria, aquilo ali para elas é vital. Então, quando elas se sentem muito solitárias, quando elas se sentem abandonadas, elas se sentem isoladas, elas sentem, ou às vezes elas se sentem até sufocadas demais por um parceiro, e tudo isso gera estados emocionais complicados, né? A solidão, o medo de abandono, a sensação de falta de apoio afetivo, e a pessoa acaba lidando com esses estados emocionais negativos também através do sexo, que é como as pessoas compulsivas ou dependentes de pornografia aprenderam a lidar com estados emocionais. E lembrando mais uma vez que enquanto os mecanismos subjacentes a essa compulsão sexual, a essa dependência de pornografia, quando esses mecanismos subjacentes não são identificados e adequadamente tratados, a pessoa não sai desse ciclo.
Então, os gatilhos são a segunda fase do ciclo. Lembro também, obviamente, que essas pessoas podem ter como gatilho a libido aumentada, um momento de desejo maior. Só que muitas vezes o que parece uma libido aumentada, na verdade, são os mecanismos subjacentes em ação, disparando, né, funcionando de gatilho para que a pessoa saia da fase de dormência e entre na terceira fase do ciclo, que é a fase de preparação para os comportamentos compulsivos ou, né, para o uso, para a dependência de pornografia, que vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.